Amiga, hoje você vai aprender a pranchar o seu cabelo sem acabar com ele e ficar com um resultado maravilhoso. Com o cabelo limpo, eu aplico o creme de pentear liso dos sonhos. Ele já tem proteção térmica e tá no kit cabelo blindado, amiga. O link tá na minha bio. Todos os produtos usados aqui estão no kit, tá? Era um livinho, eu também gosto de usar junto do creme, mas ele pode ser usado unitariamente ou não. Aplico no cabelo todo, ele não pesa o cabelo e deixa um efeito botox, sabe? De cabelo lisíssimo por uma semana. Escova maravilhosa que não quebra o cabelo. Amiga, eu só uso escova assim, deve ter uns 5 anos. Embaraça super bem e não fragiliza o fio. Agora eu vou secando o creme e o leave-in pra poder pranchar. Só de secar com esse produto, o cabelo já fica super, hiper, mega brilhoso. Na hora da prancha, usa sempre a menor temperatura. Alinha os fios e daí você prancha. Com muita calma, amiga. Não precisa pegar mechas finíssimas, porque você não tá fazendo progressiva. Você só tá estilizando o seu cabelo. Tenta não fazer isso toda semana, hein, amiga. Faz assim, só quando você quiser ficar diferente, sabe? Uma coisa especial, sei lá. Porque mesmo usando todos os produtos pra proteger o nosso cabelo, ainda assim não é tão legal assim usar ponte de calor. O resultado é maravilhoso, parece cabelo de salão em casa.